Olá para você que está sempre ligado aqui nas redes sociais da Libra Investimentos. Eu sou o jornalista Odilon Araújo e aqui dos escritórios da Libra Investimentos em Curitiba estamos dando início a este novo projeto, sobre as suas possibilidades de investimentos. Está no ar então o podcast Libra Investimentos, um convite a você para que esteja sempre conectado com a gente. Vamos trazer sempre especialistas com informações sobre investimentos, caminhos que podem ser simplificados, pensando no melhor para o seu dinheiro, dicas e orientações para você. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é extremamente relevante, como investir nos Estados Unidos, o maior mercado financeiro do mundo, através do maior banco de investimentos da América Latina, o BTG Pactual. E quem está aqui com a gente são o Felipe Batista, diretamente do escritório de Miami, do BTG Pactual. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. E também o Rafael Fedalto, que é o CEO da Libra Investimentos. Bem-vindo também, Rafael. Obrigado. Para eu contar um pouquinho da história desses dois especialistas, o Felipe é gerente de relacionamento do BTG Pactual em Miami, tem uma vasta experiência no mercado de gerenciamento de contas, possui um histórico comprovado de atuação no setor de serviços financeiros, onde se destacou em áreas como vendas, gestão de riscos, serviços financeiros. O Felipe é um profissional de finanças altamente capacitado, com sólida formação em administração de empresas pela Miami-Dade College, e onde obteve graduação. O foco está em ajudar clientes a proteger e expandir seus patrimônios por meio de estratégias de investimentos eficazes no mercado global. Então, quero um alô seu agora, Felipe, que a gente está dando esse pontapé inicial da nossa conversa. Muito obrigado pelo convite, Edilon. Realmente, oportunidade inenarrável de poder dividir essa palestra aqui com vocês e falar um pouquinho da importância de investir lá fora. Um prazer para a gente também receber. E o Rafael Fedalto é head da mesa de renda variável, e uma das maiores do Brasil, também atual CEO da Libra Investimentos, formado em engenharia química pela Universidade Federal do Paraná, com MBA em gestão estratégica de empresas pela FGV no Paraná. O Rafael tem trajetória sólida no setor financeiro, ele acumulou 5 anos de experiência em grandes empresas, por exemplo, como a Volvo, a Caterpillar, além de ter sido gestor de family office por 5 anos. A liderança e a expertise do Rafael impulsionaram a Libra Investimentos a ser uma das referências no mercado de renda variável no país. Então, sua saudação também, Rafael. Obrigado, John. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer receber vocês aqui na sede da Libra, e a gente espera que isso se repita mais vezes. E a gente tem um desafio que é muito interessante também, trazer esse assunto sobre investimentos aí, hoje mais especificamente investimentos no mercado dos Estados Unidos, para o nosso público, um investidor, alguém que planeja investir. A gente tem que esmiuçar aí detalhes de um assunto que às vezes é delicado, tem muitos detalhes que podem fazer a diferença. Então, para começar, gente, por que investir no mercado norte-americano? Primeira pergunta. Felipe, fique à vontade. Obrigado. Acho que quando a gente fala de diversificação patrimonial, é natural a gente olhar para o nosso mercado local, onde nós somos confortáveis, onde nós temos um conhecimento das empresas, da economia, e expandir nossos investimentos. E, às vezes, por falta de atenção e por desconhecimento, acaba se distanciando, deixando de lado o mercado, outras economias, outros países, até pela distância. Mas, quando a gente olha como contexto comparativo, a gente olhar o tamanho da economia brasileira comparado com o resto da economia global, a gente percebe que investir só no mercado brasileiro, ele representa menos de 1% dos ativos investíveis globalmente. Então, se você coloca como contexto, por mais que você diversifique no mercado local, você ainda vai estar deixando de participar de diversas oportunidades a nível global. A gente pode dizer que é um teto muito mais baixo, para quem planeja uma expansão de investimentos, patrimônio financeiro. Sem dúvidas. E também teses diferentes. O que eu diria, um ponto essencial quando você sai do mercado brasileiro e vai buscar oportunidades no mercado global, e falando especificamente dos Estados Unidos, é a porta de entrada para esse mercado. Não é que você vai colocar só nos Estados Unidos, mas como um maior centro financeiro global, ele permite você acessar teses de investimentos que não estão presentes no mercado brasileiro. Inteligência artificial, tecnologia, coisas que hoje o mercado brasileiro ainda não desenvolveu ou não chegou nesse patamar.
Eu acho que não só teses assim, que estão mais na moda, né, como a inteligência artificial, mas teses mais antigas também, né, transporte marítimo, coisas que a gente não tem no Brasil, empresas listadas em bolsa para a gente ter exposição a esse tipo de mercado, né. Então tem o leque de ferramentas nos Estados Unidos, ele é muito maior, né, o leque de produtos, o leque de opções que você pode ter de exposição ao seu dinheiro. Né? Isso sem detalhar também uma solidez, né, que há no mercado, na economia norte-americana, né? Essa solidez, ela está num pico muito diferente da brasileira, né? Que às vezes é uma economia muito variável, que se desvaloriza frente ao dólar. Aí para o investidor que vai para o exterior, de repente são possibilidades até de mais ganhos, né? Já que ele está aqui, inserido nesse contexto da economia brasileira. Perfeito. Acho que a gente pode citar também que a performance desse ano do mercado americano em relação ao brasileiro, né, em dólares, acho que responde essa pergunta de maneira bem fácil. Né? A gente está com uma bolsa parada no tempo, há alguns anos aqui no Brasil, o dólar depreciando. Se a gente pega o CDI de 2018 até agora, a gente tem em dólares uma performance pífia, né? Enquanto que no mercado americano as coisas só subiram. Né? Então a própria performance disso já demonstra um bom acesso, uma boa ferramenta de exposição a outros mercados. Né? Agora, Rafael, conversando aqui com aquelas pessoas que nos acompanham, estão começando a investir fora do país, ou aqueles que já têm um recurso interessante aí, que faz com que pensem na ideia de, quem sabe, pensar nos Estados Unidos, com essas oportunidades, né? Porque hoje há mais oportunidades também, comunicação global, agilidade das comunicações também permite isso. Como é que a Libra Investimentos tem trazido esse auxílio aí aos clientes, né, quem procura essas possibilidades para acessar os mercados em Miami, provavelmente, né, o escritório onde o Felipe está trabalhando lá em Miami, no BTG Pactual. Obrigado pela pergunta, Dilon. Assim, a Libra essencialmente é uma casa que começou como especialidade em renda variável, né, e a gente auxilia os nossos clientes a ter uma exposição em renda variável de uma maneira mais segura, usando operações com derivativos, usando próprias operações automatizadas, né, aqui no Brasil. E a ideia nossa sempre foi levar isso para fora. Né? Hoje a gente não tem instrumentos para fazer isso lá fora ainda. Né? E o BTG é o melhor parceiro para a gente ter essa relação, onde tem duas possibilidades. A pessoa pode abrir uma conta internacional, né, ter uma exposição ao mercado americano de maneira mais simplificada, e ela pode também ter o Felipe como banker, que daí já seria numa condição de offshore mesmo, né? Então, uma conta inicialmente com $250 mil. E a Libra auxilia nessa relação, justamente fazendo com que essa relação entre o cliente e o Felipe, ou essa relação entre o cliente e o time de contas internacionais, fique mais azeitada, ou seja, mais direta, e a gente tenha os nossos inputs também no perfil de alocação do cliente. Eu queria saber de você, Felipe, também do Rafael, assim, quais são as principais preocupações, os principais medos daquele investidor que ainda não alocou recursos para os Estados Unidos, por exemplo? Acho que tem alguns desafios. O primeiro é o medo de estar com dinheiro fora do país e não saber como acessar esse recurso. Acho que existe um mito de que o dinheiro está fora, que ele não poderia tocar, não pode trazer. E hoje em dia, com acesso à tecnologia, né, o BTG é um banco extremamente digital, e você consegue literalmente abrir uma conta através do celular. Em 5 minutos, sua conta está aberta, pronta para investir. E o processo, a dificuldade que você tem de dolarizar seu patrimônio é a mesma dificuldade que você tem para fazer um Pix no Brasil. Não quero dizer, 2 toques no seu celular, seu dinheiro está lá fora, está numa conta digital, você está pronto para investir no mercado americano. E, ao mesmo tempo, se você realizar a posição, etc., decidir voltar o dinheiro, o processo é o mesmo. Então, essa facilidade, quebrar esse paradigma que era algo distante, que é algo difícil, que você perdeu o acesso ao seu dinheiro, eu acho que isso aqui é abrir as portas para o investidor estar confortável. Às vezes eu brinco com o cliente, faça o seguinte, abre a conta agora, faz um Pix, pega o cartão de débito que você vai ter americano, atravessa a rua e usa, compra aqui para você sentir que você não tem nenhuma distância do seu dinheiro. Ao contrário, você só está abrindo possibilidades de como investir. Acho que é interessante até detalhar o que trouxe o Felipe, né? Porque é uma história muito recente, né? Essa agilidade da tecnologia. Então, assim, eu quero saber agora no BTG Pactual, como é que ele está posicionado para receber esse aumento de clientes, né? Uma procura maior também nos últimos anos? Sim, sem dúvidas. Acho que a facilidade de investir lá fora,
junto com uma mudança tributária que tivemos recentemente no Brasil, que facilitou o cliente ter alocação fora do Brasil, isso fez que a demanda aumentasse de forma gigantesca, e isso, para nós, foi uma oportunidade de expandir nossas operações. Tem que entender que o BTG já atua no segmento de gestão patrimonial de private fora do Brasil há mais de 30 anos. Nós já temos uma expertise nesse atendimento. Tá? O que nós estamos fazendo agora é trazendo o que eu antigamente estava separado, era difícil, ou estava muito mais focado no cliente de alta renda, hoje democratizar e dar acesso a todos. Mas é claro que eu acho que é um primeiro passo. O cliente começa com uma conta para entender, ganhar essa experiência, mas no longo prazo ele vai ter mais uma visão da alocação fora do Brasil como um planejamento patrimonial. E aí ele vai deixar de pensar com uma posição em dólar e sim com uma porcentagem do patrimônio. E aí chega o nosso papel aqui de trazer essa sofisticação, porque à medida que você tem um volume mais relevante lá fora, você vai querer um suporte na gestão, na recomendação, entender o mercado americano, esmiuçar o detalhe de cada ativo, eficiência, qual é a eficiência tributária, sucessória de cada um desses ativos, qual é o impacto fiscal quando eu compro ou vendo cada um desses ativos. Então, nós temos uma equipe hoje extremamente robusta nos Estados Unidos, temos mais de 120 pessoas em Miami, outro time, no mesmo número em Nova York, e uma estrutura, e também não só os Estados Unidos é uma das portas de entrada, né? Hoje nós temos presença em mais de 12 países, então o cliente pode estar investindo através de nós pelos Estados Unidos, por Cayman, Luxemburgo, Portugal, Espanha. Então, dar esse suporte para o cliente de como investir lá fora de uma forma simples e fácil é o que faz o diferencial. Bom, você nos trouxe um histórico aí, né, que tem já nas ações do BTG Pactual e nas possibilidades, né, para quem ainda considera um risco, né, levar o dinheiro para fora do país. Agora, são muitas as possibilidades, também você deixou claro, né, são vários produtos e várias formas práticas aí de investimento nos Estados Unidos através da Libra Investimentos, né, com essa parceria tão importante com o BTG Pactual. O que os clientes precisam fazer para começar de fato? Eu diria que o primeiro passo é entender, colocar uma meta de que porcentagem do seu patrimônio você gostaria de dolarizar. Tá? E a partir disso colocar um plano de voo. Eu sempre comento, acho que uma experiência que eu trouxe da minha trajetória profissional, que você tem que colocar um objetivo de longo prazo e traçar um caminho. Você não dolariza o seu patrimônio do dia para a noite. Essa que é a realidade. Então, o primeiro passo é quebrar aquele gelo e fazer a primeira experiência. Conhecer, né? Descobrir. Conhecer. Ter experiência na prática. Então, abrir uma conta, dolarizar uma parte do patrimônio. Inicialmente, os clientes buscam mais uma conta pessoa física, seja individual ou conjunta, tá? E já define nessa própria conta o processo sucessório dela. Você já designa os beneficiários dessa conta. Isso possibilita você acessar o mercado americano de uma forma muito mais simples e fácil. Claro que quando nós falamos de investimento, é muito comum trazer esse argumento de ter uma offshore, por que ter uma offshore e quais são os benefícios. Entendo que isso é necessário, é importante, é beneficial aos investidores, sim, mas não é a única forma e não é para todos os investidores que precisam dessa estrutura. Então, acho que o passo inicial é uma conta pessoa física, seja individual ou conjunta, listando os beneficiários e tendo atenção na seleção dos ativos. Isso. Depois que um investidor, o padrão médio do investidor procura você pela primeira vez, assim, num primeiro contato, uma primeira conversa, e ele te faz uma pergunta que eu vou colocar agora, assim, qual que é a sua sugestão para quando eu chegar no meu momento ideal, assim, de investimento fora do país, de percentual para ter investido fora, assim, que me garante segurança, tranquilidade e a possibilidade de tornar mais robusto mesmo o meu patrimônio. O que você diria? Assim? Isso considerando o teu cliente médio. Assim. Cliente médio. Porque cada um tem uma característica, né? Claro. A gente sabe disso. Nós entendemos que 20% a 30% do patrimônio total do cliente deveria estar fora do Brasil. Por quê? A gente tem que entender o risco Brasil. Quando a gente entende que se você estiver dentro do mercado brasileiro, diversificando em ativos brasileiros, você começa completamente atrelado à economia brasileira. Mas se você tirar 5% do seu patrimônio e você tiver uma crise no Brasil, aquele 5% resolve a sua vida lá fora, 10%, quanto tempo quando a gente
até traz um passo atrás, quando a gente pensa na reserva de emergência que o cliente vai ter na carteira, a gente fala, se olha para o lado mais teórico, né? Uma reserva de emergência do cliente deveria ser 6 meses de custo de vida, uma conta local. Sim. Quando agora a gente leva para uma diversificação internacional, a gente entende que 20% a 30% do patrimônio total é o que vai permitir ele ter uma exposição que realmente seja um hedge em relação à economia brasileira, ao mercado local e, ao mesmo tempo, agregar valor e performance. Quando a gente olha, historicamente, uma carteira com 30% de mercado global e 70% de mercado local Brasil, e você coloca isso numa trajetória de 10, 20 anos, historicamente essa carteira reduz a volatilidade, porque somos economias descorrelacionadas. As crises Brasil não vão afetar a economia global na mesma proporção que as crises globais afetam a economia brasileira. Então essa descorrelação reduz a volatilidade dessa carteira. E ao mesmo tempo, isso também agrega retorno. Então, essa composição de carteira, você tem historicamente uma performance melhor e menos volatilidade. Agora, é interessante também a gente falar sobre os diferentes produtos, né? Quem pensa nos Estados Unidos, primeiro, como você disse, procura a conta pessoa física para depois pensar em outros passos que são tão importantes também. Mas existe lá mercado de ações, as chamadas ETFs, tantos outros mercados, né? Teve um que historicamente no passado até foi motivo de uma complicação no mercado dos Estados Unidos, foi lá o mercado imobiliário, né? 2008, né? Sim. Mas assim, queria que você contasse para quem está nos acompanhando assim, quais são as possibilidades de produtos a serem encontrados, como é que é o acesso às bolsas americanas, como é que funciona. Às vezes eu brinco com os clientes que as possibilidades de investimento no mercado global são quase infinitas. Temos que entender só o tamanho do mercado. Se compararmos a economia, o Ibovespa hoje, ele tem aproximadamente menos de 500 empresas no mercado local. Quando você vai pegar a Bolsa Americana, são mais de 5.000 empresas. E quando você vai falar que uma estrutura que você vai ter acesso de investir através dos Estados Unidos, não é só o mercado americano. Você tem acesso, hoje, sobre a nossa estrutura dos Estados Unidos, nós temos acesso à execução de ordem em mais de 60 bolsas locais. Não é só a Bolsa Americana. A gente tem acesso a fundos de investimentos, a estratégias desde renda fixa, renda variável, alternativos, private equity, venture capital, opções, derivativos. A possibilidade é infinita. Então, nossa função aqui é ser esse tradutor de explicar como que funciona o mercado global, como que funcionam os ativos, como que eles se adaptam para a necessidade do cliente e como que eles se correlacionam com a carteira local. Acho que tem uma curva de aprendizado, né? Rafael acompanha bem, que é o cliente brasileiro, ele vem com a cabeça do mercado local e tenta entrar no mercado global e aplicar as mesmas teses de investimento. E existe uma necessidade de transição nesse caminho. Acho que adicionando também a nova reforma tributária na questão do dinheiro fora do país, né, ele implica um conhecimento técnico importante, né, porque você tem eventos contábeis, um bonde que paga juro mensal ou semestral, ele vai ter um impacto tributário diferente de um que só acumula, um ETF que não paga juro, né? Então, esse conhecimento do Felipe acho que é muito legal, agrega muito valor para o cliente da Libra. Até eu ia trazer essa questão aí, os custos e taxas envolvidos nesse investimento. Isso acaba se tornando um obstáculo com relação a, por exemplo, a tributação. Isso é uma preocupação? Precisa ser uma preocupação para o investidor? Ou é um processo natural e tranquilo, é mais ou menos o mesmo percentual do que é aplicado que o contribuinte brasileiro está acostumado? Como é que funciona? Quais são as diferenças? Ótimo ponto. Quando o cliente vai investir fora do Brasil, quando ele vai investir uma conta americana, tá, ele abre uma conta como claro, entendendo que o cliente é não residente fiscal americano, ele vai assinar um termo de não residente fiscal, onde ele não vai ter que fazer declaração ou retenção de impostos nos Estados Unidos. Ele continua sendo residente fiscal. De forma mais simples, né? O nosso cliente normalmente residente fiscal no Brasil, ele continua declarando a posição e tributando ela no Brasil. A vantagem é que, desde o ano passado, esse processo de tributação simplificou-se muito. Então, hoje é uma forma muito mais simples, muito mais prática de fazer esse controle e essa tributação, e você não é tributado lá fora. Então, possibilita uma flexibilidade. E a alíquota que você vai trabalhar na cadeia local é a mesma que você já trabalharia num ativo local. Então, isso daí desmistifica aqueles, não, se eu vou lá para fora,
vou pagar mais para investir lá. Não, não é essa a realidade. Tá certo. Bom, você trouxe aí, né, uma possibilidade praticamente infinita aí, de possibilidades de produtos a serem encontrados no mercado norte-americano, que dá acesso, inclusive, às economias globais, a outras bolsas locais, Arábia, Europa, enfim. Mas, assim, existe uma média um padrão, né, do comportamento do brasileiro que procura investir lá fora, e eu queria saber, pela sua experiência, quais são esses produtos e serviços que a Libra, em atuação ao lado do BTG Pactual, oferece em maior quantidade para melhor atender as necessidades do investidor daqui que procura essas possibilidades. Acho que basicamente o universo de renda fixa e renda variável, acho que é a principal demanda do cliente. A vantagem de você acessar um mercado que hoje, quando você olha a economia americana, estamos passando por um momento de taxas de juros acima da média histórica e uma possibilidade de você ter uma alocação em ativos, grau de investimento americano, descorrelacionado da economia brasileira, com uma taxa atrativa, principalmente comparado com as últimas décadas, que nós vivemos nos Estados Unidos quase mais de 15 anos de quase juros zero. Então hoje a gente tem taxa, mesmo em renda fixa, muito atrativa. A gente pode acessar essa renda fixa através de bonds direto, títulos do Tesouro Americano, podemos acessar através de ETFs, de fundos. Nossa função é entender qual é o perfil do cliente, quais são as características de necessidade de liquidez, de objetivo de retorno, para definir qual é o melhor veículo para ele acessar aquele investimento. Agora, por natureza, né, existe aquele investidor que ele tem um perfil agressivo e assume esses riscos, e tem aquele que é conservador. Eu imagino que já essas características já estejam nos investidores que têm hoje recursos fora do país. Quais são os produtos mais indicados para cada um, assim, via de regra, em média, vamos falar assim, que são muitas possibilidades, né? Acho que você tocou num ponto importante. O cliente que tem esse perfil até mais agressivo, ele vai buscar no mercado global renda variável. Por quê? Você tem um mercado de renda variável muito mais maduro, o tamanho das empresas, só para níveis comparativos, você pega uma das Magnificent Seven, as empresas que no último ano performaram de forma extraordinária, mas são empresas de trilhões de dólares. Você pega uma dessas empresas, ela vale mais que 2,5 vezes todo o Ibovespa. Você está acessando empresas que são, além de elas serem rentáveis hoje, extremamente líderes em desenvolvimento de tecnologias como inteligência artificial, está participando de teses fantásticas. Então, existe uma demanda muito forte do nosso cliente, o brasileiro que quer sair do Brasil, buscar essas teses que às vezes não estão disponíveis no mercado local. E claro, são teses que são mais voláteis. Então, você pode acessar essas teses e a nossa função é entender como que podemos facilitar que o cliente tenha acesso a essas teses de investimento. Quais são os ativos que são mais eficientes? Quais são os riscos atrelados a ele? Tá, bom, a gente está vivendo no momento já não de hoje, né, de tudo muito processos tecnológicos de comunicação, de qualquer forma de desenvolvimento até na educação muito acelerados, né? A comunicação é mais rápida, os investimentos acabam pegando esse trem também, né, da aceleração aí. Então tudo tem que ser muito rápido. Você destacou uma característica diferente hoje que o mercado da economia dos Estados Unidos, né, alta, por exemplo, na taxa de juros. E é importante a tudo isso, quem trabalha na assessoria dos investimentos está muito conectado, né, porque a diferença na característica de um produto aqui, de outro produto ali, ela varia. Aconteceu um evento, uma guerra nova que surgiu, um evento climático, enfim, isso tem variação quase que imediata, né? E é importante destacar aí o suporte e a consultoria destacada não apenas no Brasil, né, pela Libra Investimentos, mas no BTG Pactual. Como é que é orquestrar tudo isso para achar o melhor caminho para quem procura essas possibilidades? O mercado é extremamente dinâmico. Notícia que você leu hoje pela manhã já pode ter mudado completamente na tarde. Então, eu acho que nosso diferencial, junto com a Libra, é ter uma equipe extremamente preparada e acompanhando o mercado em tempo real para dar esse suporte para o cliente. Então, hoje nós temos uma equipe de economistas, analistas de cada classe de ativo que vão estar constantemente publicando dentro dos nossos portais informações, desde o Morning Call, que vocês já conhecem, que é fantástico do BTG, a notícias, relatórios diários
sobre o macroeconômico. Claro, nós vamos dar esse suporte para o cliente e vamos ajudar a entender esses momentos de volatilidade na carteira, porque o mercado lá fora é muito eficiente. Então, no momento que você vê a notícia, se você olha para a carteira, na hora você vê a volatilidade. E às vezes isso traz um pouco de ansiedade para o cliente, um pouco de nervoso, medo. Nossa função é digerir essas notícias, trazer para o cliente de uma forma mais simples e falar assim, é um problema, realmente um problema sistêmico, tem que atuar, ou se é uma notícia, uma volatilidade que realmente é uma oportunidade de compra. É aí que está o diferencial, a gente atuarmos nesses momentos, entendendo quando estão as oportunidades nessas volatilidades. Rafael, como é que é conviver com esse desafio, né, desse mundo, tantas transições constantes a todo momento, e filtrar tudo isso em bons resultados para quem está sempre conectado com a Libra, com o BTG? Acho que a palavra é uma loucura. De fato, os últimos anos têm sido muito desafiadores. Faz esse semblante de tranquilidade, sim, mas é só... Você vê que nos últimos meses aí, o juro brasileiro tem subido de maneira vertiginosa e piorando a economia local, né? Eu digo, os ativos da Bolsa Brasileira. Então, é natural que essa exposição em Bolsa Americana tenha sido mais escolhida, né? Mais preferida, com ativos que estejam fora do Brasil, né? Mas é, de fato, um desafio, né? Atender os clientes no sentido de trazer tranquilidade e encontrar o valor intrínseco dos ativos para eles, né? A gente tem diversos casos aqui que são exemplos de excelentes oportunidades que, no momento, estão em preços muito atrativos, né? Ou seja, para quem comprou lá atrás, estão em perdas, né? Então, é uma excelente oportunidade do cliente verificar se aumenta a exposição ou, enfim, qual a decisão que ele toma, né? E a gente está aqui para auxiliar nesse processo. E quando você destacou essa característica, que é uma loucura, com tanta tranquilidade você destacou essa característica, que é uma loucura, é importante também levar uma informação àquele investidor que, às vezes, existe um desenho de uma curva descendente, uma curva que aponta perdas, mas nem sempre é preciso ficar em desespero. Né? Acho que esse é um recado importante para passar para o investidor. E por quê? Porque vai depender muito do que o cliente vai querer, do perfil do cliente, qual o risco que ele quer tomar. E aí, nosso trabalho aqui está em justamente traduzir essa informação para o cliente, né? E o que ele deve se expor. Então, casos em que... Vou dar um exemplo muito claro. Seria interessante trazer uns exemplos para imóveis, né? Imóveis, é muito comum o investidor de imóvel, ele não costuma ver o preço na tela, né? Então ele comprou um imóvel por 1 milhão, ele não sabe que vale 1.010.000 ou 990.000. A Bolsa oferece isso, né? Oferece essa possibilidade de o preço estar em tela. E isso cria uma ansiedade maior, tanto para cima quanto para baixo, né? Então a gente está aqui justamente para tranquilizar o cliente, seja nos investimentos fora do Brasil como aqui dentro. Felipe, você já destacou, né, a importância de pensar no planejamento patrimonial. Como é que o BTG tem atuado, né, junto aos clientes para que ampliem aí as possibilidades de proteção na hora de planejar o que vai enviar de ativos, de recursos para um investimento fora do país? Não, sem dúvida, essa preocupação de blindar o patrimônio, no momento que você envia o patrimônio para fora do Brasil, você já começou esse processo de planejamento patrimonial. Nossa função agora é não só garantir que esse patrimônio buscar uma rentabilidade para ele, que você blinde ele de um risco de inflação, etc., mas também você blinde ele do risco sucessório lá fora. Então, como que a gente simplifica isso? Né? Como que nós atuamos? Né? Acho que o processo simples que a conta americana permite de você ter uma conta individual ou conjunta, mas também listar beneficiários dessa conta, já simplifica esse processo. Claro que a gente, além disso, tem que se atentar à seleção dos ativos. Esse objetivo de buscar que esse patrimônio esteja blindado do risco de sucessão é uma preocupação para todo investidor. Então, nós temos uma equipe de Wealth Planning que nos ajuda a dar essas diretrizes de como estruturar as carteiras, de como estruturar a composição dos ativos, tá? Para que a gente possa blindar esse patrimônio. Então, assim, os caminhos para proteger, garantir, existe segurança jurídica também, né? Sem dúvidas. Quando a gente está planejando um patrimônio, o investimento do cliente fora do Brasil, naturalmente a gente vai se preocupar com qual a composição da carteira e quais são os riscos que esses ativos têm em relação ao risco sucessório nos Estados Unidos.
É muito comum o cliente escutar que, se eu investir nos Estados Unidos, vou ter uma retenção, no caso de falecimento, vou pagar 40% de imposto sucessório nos Estados Unidos. E minha resposta naturalmente é, depende. Não existe uma resposta clara para isso. Então, qual que é a nossa função? Selecionar os ativos que blindem desse risco. Existem exemplos. Com certeza. Se você tiver ter uma carteira na pessoa física, tá? E tiver mais de $60 mil em ativos de raiz americana, isso quer dizer uma ação da Google, Apple, Amazon, direto na sua carteira, pessoa física, tem um risco de imposto sucessório e pode chegar a 40%. Perfeito. Então, isso é um ativo que, para deter dentro de uma conta pessoa física, não é o mais eficiente. Nesse caso, a gente busca outros ativos que possibilitem você ter exposição a ações americanas sem esse risco sucessório nos Estados Unidos. Nesse aspecto, a gente pode utilizar desde fundos offshore ou ETFs offshore para que você blinde desse risco sucessório. Então, hoje, quando você investe fora dos Estados Unidos, fora do Brasil, no mercado americano, quais são que você deve ter atenção? A evitar ativos que sejam de raiz americanas, isso seja participação em empresas americanas, e com isso, mas não quer dizer que você não vai ter exposição a essa classe de ativo. O diferencial é na seleção de qual veículo que a gente vai buscar essa exposição. Então, evitar ação direta desse lado, isso já blinda. E por outro lado, tem diversos outros ativos que vão te permitir ter exposição que não tem um risco sucessório. E eu acho que um bom exemplo são os ETFs. Vou dar um exemplo de bolsa americana. O cliente convencional aqui vai comprar um ETF de S&P, né? Você pode comprar um ETF de S&P e você vai comprar SPY, né, que é um ETF americano, certo? Exato, bolsa local. E qual que é a outra opção? Que você pode ter a mesma exposição sem o risco sucessório? Através de um ETF registrado em bolsa irlandesa. Eles são incorporados na bolsa irlandesa e tradeados na bolsa inglesa. Isso permite você ter uma exposição ao mesmo S&P, ao mesmo ativo, mas o fato de onde que ele está registrado, ele já não incorre, ele não está registrado nos Estados Unidos, então ele não incorre no imposto de sucessão através dos Estados Unidos. Então, apenas a seleção dos ativos já facilita, já permite uma blindagem patrimonial. Mas é claro, importantíssimo, não é só escolher o ativo. E sempre importante, também está designado na conta quem é o beneficiário, quem são esses herdeiros naturais da conta. Então, é um processo que nós acompanhamos o cliente desde fazer a estrutura da conta ao processo de selecionar os ativos para que possibilite ter acesso à Bolsa Americana ou ao mercado financeiro global de forma eficiente e que garanta a nossa rentabilidade, mas que blinde a parte sucessória também. Deixa eu adicionar só, acho que a ideia da Libra, do BTG, dessa relação é a gente justamente simplificar para o cliente essas condições, né? Então, os ativos, assim, mesmo que o investidor queira fazer uma pequena aposta, compre um determinado ativo e vamos dizer que esse ativo tem uma evolução assim astronômica, né? Isso se valoriza de maneira super relevante. Isso pode eventualmente sobressair o limite que permite que o cliente pessoa física não tenha um imposto de sucessão. Logo, a atenção da Libra e do BTG, né, do Felipe, no escritório de Miami, com o nosso cliente, justamente de simplificar e vender esse determinado ativo, trocar a exposição para que não tenha o risco da sucessão. Acho que essa é a importância de ter alguém ligado, porque o cliente não vai naturalmente lembrar de todas as informações ao longo dessa jornada. E o cliente está lá confiando, né? O dinheiro está rendendo, está nos Estados Unidos, uma situação muito importante. Bom, são esclarecimentos, né? A gente falou aí dessa questão, essa preocupação nessa questão sucessória, esclarecimentos aí para já investidores que já têm recursos fora do país, nos Estados Unidos, são quantas as possibilidades, né? E que, claro, é a possibilidade de ter reduzido uma eventual tributação que venha a ocorrer. Rafael, eu queria também agora, assim, seus conselhos finais aí para quem está pensando em dar os próximos passos, né? Em garantir investimentos aí no exterior com a Libra. Que conselhos você traria e depois você, Felipe? Eu acho assim, investimento é um jogo de tempo. Então, quanto mais tempo a gente tem, mais isso vai dar resultados. Então, a resposta é imediatamente. Comece já, abra uma conta, tenha alguma exposição, mande um dinheiro para fora, tenha isso como objetivo, prioridade zero na sua vida, né? A gente acaba sempre postergando os nossos planos, né? Mas o melhor a fazer é sempre fazer já.
Para os clientes da Libra que quiserem ter a conta offshore via BTG Miami, a gente agenda a reunião imediatamente com o Felipe, né? E ele toca essa relação com os nossos clientes aí direto. E Felipe, existe uma preocupação, né, em personalizar, né, a preocupação de investimento de cada pessoa. É muito importante ouvir o que traz, né, os anseios de cada investidor. Isso faz toda a diferença também. Sem dúvidas, acho que pensar que o cliente é um conservador, moderado, agressivo é muito simplificar demais o universo. Cada um tem uma realidade. Tem clientes que pensam em investir lá fora porque querem diversificar a carteira, outros pensam porque querem morar lá fora, querem passar uma temporada, querem enviar um filho para fazer uma escola, e tudo isso implica prazos diferentes, realidades diferentes, necessidades de liquidez diferentes. Então, ter essa assessoria, esse trabalho a 6 mãos que nós fazemos, né, o cliente, a equipe do BTG US e a Libra, sentar, conhecer o cliente, a realidade dele, o objetivo dele e montar algo personalizado é o diferencial para ele ter uma experiência agradável. Vai ter volatilidades, vamos ser realistas, como você falou bem, não tem, tudo é incerto, então nossa função aqui é trazer essa assessoria e tranquilizar o cliente nessa jornada de investimento. Só para reforçar o que disse o Rafael, né, momento de investir, sim, ele pode ser agora, né? Deve ser agora. Quando você olha historicamente, o cliente sempre tenta procurar um momento perfeito para enviar, mas um amigo meu falava, o melhor dólar sempre vai ser o dólar de ontem. Você sempre vai estar pensando, se eu tivesse mandado há 1 ano atrás, se eu tivesse enviado há 2 anos atrás, há 5 anos atrás. A pergunta é, o que você espera da realidade daqui 3 anos, 5 anos? Será que você vai olhar para trás e fazer a mesma pergunta? Então isso nos leva a um ponto de inicie, comece, faça um pedaço, gradualmente vão ter oportunidades e você vai aumentando a exposição e no longo prazo você vai ter aquela parte do seu patrimônio blindado desses riscos e diversificado. Tá certo, gente. Estamos chegando ao fim dessa nossa conversa, esse nosso primeiro podcast, né, esse projeto novo aí da Libra Investimentos. Queria dizer que foi uma conversa excelente. Vocês trouxeram aqui várias situações práticas que vivenciam todos os dias, né, e que aproximam aí os nossos investidores de novas possibilidades, né, de investimentos. É um mercado que está aí à disposição e cada vez mais procurado aí pelos investidores brasileiros. Então, eu só peço a vocês agora as considerações finais aí para quem está nos acompanhando. Por favor, Felipe, comece você. Queria agradecer o convite, Rafael, João, experiência aqui fantástica e realmente me colocar à disposição. O processo de investimento é uma coisa que o cliente às vezes tem medo, tem dúvidas. Nós estamos aqui para facilitar essa jornada. Então, quer entender um pouco mais? Entre em contato com a Libra, entre em contato com o nosso time. Nós temos uma equipe extremamente qualificada para dar esse suporte nessa jornada. Eu queria agradecer a presença de vocês, dos dois aqui na Filial da Libra. Vai ser um projeto de longuíssimo prazo, a gente vai continuar a fazer esses podcasts. Felipe, especialmente obrigado pela visita à matriz. Eu queria dizer para os clientes que a gente tem toda essa parte de consultoria offshore, né, de fazer indicação da assessoria jurídica, se faz sentido fazer na pessoa física, na pessoa jurídica. O Felipe faz a indicação das aplicações, efetivamente, do que comprar. Então, para ficar muito tranquilo, a gente conduz tudo isso de maneira mais consultiva e mais transparente para o cliente. Muito obrigado, Felipe Batista, que trabalha no escritório do BTG Pactual em Miami, também ao Rafael Fedal, que é o CEO da Libra Investimentos aqui em Curitiba. Essa foi a nossa primeira conversa, né, para você que ficou ligado com a gente. Muito obrigado também pela sua companhia. E se os assuntos que a gente trouxe aqui te provocaram, né, te incentivaram aí a investir no mercado dos Estados Unidos, não deixe de procurar os especialistas da Libra Investimentos, que vão fazer as conexões com o escritório do BTG Pactual em Miami. E fique sempre ligado com a gente para acompanhar os nossos próximos conteúdos. Mais uma vez, então, obrigado pela sua companhia e até a próxima.